Então, pessoal, aqui quem fala é o professor Lucas, beleza? Como dito na aula passada, já me apresentei a vocês, serei o professor de vocês de matemática. Nesta aula, iremos falar sobre medidas de comprimento e medidas de superfície. Primeira coisa que a gente vai notar, que medidas de comprimento, usualmente utilizamos o metro. Por que o metro? O metro, ele é a medida de comprimento no Sistema Internacional de Medidas. No Sistema Internacional de Medidas, adotamos o metro como unidade padrão. Então, esse metro, ele corresponde à medida de segmentos em linha. Em linha, se você tiver um segmento em linha, você consegue trazer uma medida para o metro ou um de seus múltiplos e submúltiplos. Beleza, galerinha? E como é que isso daí funciona? Professor, para que serve medir as coisas em metro, em centímetros, em milímetros? Tudo vai servir de acordo com você. Tudo vai servir de acordo com você. Tudo serve de acordo com a necessidade do ser humano. A matemática ela foi criada para isso, para simplificar a nossa vida. Então, a partir do seu problema, você vai saber qual unidade de medida utilizar. Se é o metro, se é o centímetro, se é o milímetro e assim sucessivamente, e em correspondência com isso, a gente vai aprender a como transformar essa medida. Como falamos que essa medida pode ser expressa em unidades diferentes, a medida nunca deixa de ser a mesma. Por quê, professor? Vejam só, se você tem uma distância, a minha distância, por exemplo, até esse computador que está na minha frente, ela é única e a gente pode expressar ela com diferentes unidades de medida. A distância, ela não vai se alterar. O que vai alterar é a minha forma de medir, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Galera, a estrela que vai brilhar aqui é o metro. Como eu falei para vocês, se estamos falando de comprimento, de medidas de comprimento, o metro é o que vai brilhar aqui. Por que é o metro que vai brilhar aqui? Porque o restante são múltiplos ou submúltiplos. E como é que a gente vai fazer isso aqui, galera? Vejam só, antes do metro a gente tem o decímetro. E o que é o decímetro, pessoal? É a 10ª parte do metro, não é isso? E o centímetro? 100ª parte. E o milímetro? 1000ª parte do metro. E como é que a gente vai fazer isso aí, professor? Vejam só, se eu estou aqui em metros, se eu tenho uma unidade de medida em metros, se eu quero chegar em uma unidade correspondente com a mesma medida, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 10, ó. Estou aqui em metros e quero vir para decímetros. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar isso aqui por 10. Se eu pegar a minha medida, que está em metro, para transformá-la para decímetro, basta apenas multiplicá-la por 10, beleza? Se eu estou aqui em decímetros e quero chegar em centímetros, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 10 novamente. Se eu estou em centímetros e quero chegar em milímetros, o que é que eu vou fazer? Multiplicar por 10 novamente. Beleza? E como é que funciona isso aí, professor? Se eu quisesse transformar diretamente de metros para milímetros. Vê só, vem comigo, olha. Se a gente está em metros, quero vir para milímetros. Eu tenho que andar quantas casas? Primeiro transformar para decímetros, depois transformar para centímetros e depois transformar para milímetros, não é isso? Então eu tenho que multiplicar por 10 quantas vezes? Uma para transformar para decímetros, 2 para transformar para centímetros, 3 para transformar para milímetros. E se eu estou multiplicando por 10 3 vezes, olha só o que acontece. Ó, vem comigo, olha que belezura. 10 que multiplica 10, que multiplica 10. Se eu estou fazendo isso, olha só, multiplicar por 10 é muito fácil. Você pode multiplicar os numerozinhos da frente e o resto você repete. Vê só, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Opa, quantos zeros tem aqui? Ó? 1, 2, 3. Então, repete aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, beleza? Então, você está multiplicando por 1000. Aí vem a ideia de que o milímetro aqui, a gente tem uma 1000ª parte de metro, beleza? Se a gente tem milésimas partes de metros, significa que 1 metro é igual a 1000 milímetros. Opa! Isso daqui representa uma coisa muito importante, porque a partir disso você consegue transformar para novas unidades. Esse mesmo metro você pode expor ele em decímetros, centímetros, milímetros. Ah, professor, então significa que eu posso brincar com essa jogada aí de transformar de um para outro. Você pode fazer isso sim. E você pode deixar em unidades maiores. Como assim unidades maiores? Galera, você pode vir aqui, ó, de metros, você pode vir para decímetros, você pode vir para decâmetro, perdão, isso aqui, decâmetro, você pode vir para decâmetro, de decâmetro você pode vir para hectômetro, e de hectômetro você pode vir para quilômetro.
beleza? E como é que você vai fazer isso? Galera, vocês podem perceber o seguinte, se eu estava indo, eu estava multiplicando por 10, se eu estou voltando, eu estou dividindo por 10. Por quê? A gente fala muito na matemática de uma história de operações inversas. Para tudo que a gente vai fazer hoje em dia, existe uma operação inversa. Por que existe uma operação inversa? Vejam só, se você abre uma porta, a partir do momento que você fecha, fechar é a operação inversa de abrir. A partir do momento que você sobe uma escada, você descer é a operação inversa de subir. A partir do momento que você multiplica alguma coisa, dividir é a operação inversa de multiplicar. A partir do momento que você soma alguma coisa, subtrair é a operação inversa de adicionar, beleza? Então, como é que a gente vai brincar com essas coisas para transformar essas unidades de medida para ir? A gente multiplica por 10, então, qualquer casa que você for avançar aqui, você vai saindo multiplicando por 10. Para voltar, você vai voltar dividindo por 10. Beleza, galera? Então, como é que vai ficar essa brincadeirinha aí? Vamos brincar? Olha só, no primeiro exemplo aqui, na letra A, ele diz assim, 6 centímetros, transforme 6 metros para centímetros. Galera, vamos ver aqui como é que vai ficar essa transformação, hein? Transformar 6 metros para centímetros. Como é que isso aqui vai ficar? Vejam só, aqui eu estou, ó, 6 metros, eu quero vir para centímetros. Primeira coisa que você vai fazer, situar-se, ou seja, você vai parar e analisar onde eu estou. Eu estou aqui, ó, em metros. Se eu estou em metros, agora você vai olhar onde eu quero chegar. Vem comigo, vem. Eu estou em metros, quero chegar em centímetros. Eu tenho que multiplicar por 10 quantas vezes? Olha só, 1, 2 vezes. Então, vou pegar aqui meu 6, olha só, pego o meu 6 e multiplico por 10 2 vezes, ó. 10 por 10, beleza? 6 vezes 10, ó, multiplicar por 10, como eu disse, multiplica só os numerozinhos da frente, ó. 6 vezes 1, 6. Vezes 1, 6. Repete os zeros, 1, 2 zeros. Professor, existe um jeito de eu fazer isso aqui, existe um jeito de fazer isso aqui sem fazer conta? É, brother, tem. Como é que você vai fazer isso aqui? Vejam só, olha aqui, eu não quero andar 2 casas, o que é que você vai fazer? Se você está indo, você vai deslocar a vírgula para a sua esquerda 2 casas. Se eu estou voltando, eu desloco a vírgula para a direita 2 casas. Por quê? Quando eu estou indo, eu estou multiplicando. Vejam só, 6 é a mesma coisa que 6,0. Se eu quero andar 2 casas para chegar nos centímetros, vamos deslocar essa vírgulazinha aqui, ó. Essa vírgulazinha aqui, ó. Olha assim, ó. Olha para cá, como se o referencial fosse a minha pessoa. Eu vou andar para lá, ó. 2 casas, ou seja, a minha esquerda. Beleza? Então, 6 anda 2 casas. 1, 2. Andou 2 casas, 600. Beleza? Então, isso aqui vai implicar em 600 centímetros. Beleza? Como o referencial fosse a minha pessoa. Beleza? Se o referencial é você que está me vendo, com certeza você está vendo do lado direito. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Letra B. Transforme 200 milímetros para decímetros. 2.000 milímetros, perdão. 2.000 milímetros. 2.000 milímetros para decímetros. Primeira coisa que o professor falou, você vai se situar. Você vai olhar onde você está. Eu estou aqui, ó, em milímetros. E eu quero fazer o quê? Vir para decímetros. Ou seja, eu preciso voltar. Voltar quantas casas? 1, 2. Se eu quero voltar 2 casas, eu divido por 10 2 vezes. Olha só, voltar você divide, para ir você multiplica. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui a gente vai ter, ó, 2.000 dividido por 10 2 vezes, ó. Corta 0 com 0, sobra o quê? 20 dividido para 1. Ou seja, isso daqui é 20 decímetros. Beleza? Então, transformar essas unidades, galera, é brincar com essa jogada. Joga para um lado, para o outro e vê o que vai dar. Por que, professor, o senhor está ensinando isso aí? Gente, no Enem, você pode ter certeza. Se a questão não for direta para transformar, você, no final, para trabalhar com a questão, você vai precisar transformar alguma coisa.
No mínimo, ele vai te dar uma questão com unidade de medida em centímetros, outras unidades medidas em metros, outras unidades medidas em quilômetros, e ele vai te pedir alguma coisa em uma unidade de medida específica. Se você não consegue transformar, você pode fazer uma conta gigante, velho, gigante. Palmas para você, resolver uma questão enorme lá de logaritmo. Se você não souber converter unidade de medida, você vai perder a sua questão, beleza? Então isso aqui é de extrema importância. Então vamos lá. Galera, só para fixar essa ideia, vamos ver esse exemplo aqui, ó. 2 primos vão à escola todos os dias, utilizando o ônibus de transporte público. A parada de ônibus fica a 100 metros da escola dos primos, sabendo que a distância percorrida por eles dentro do ônibus é 5 quilômetros, determine quantos metros eles andam por dia. Beleza? Galera, vamos lá. Aqui está o trajeto, ó. Casa, parada de ônibus, escola. Ele falou o quê? Eu saio da minha casa até a minha parada de ônibus andando 5 km, ou seja, 5 quilômetros, não é isso? 5 km. E depois da parada do ônibus eu vou até a escola caminhando 100 metros. Então, aqui eu sei que essa distância vale 100 metros. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Galera, vejam só, ele quer a distância total percorrida em metros. Como é que eu encontro a minha distância total aqui? A minha distânciazinha da casa até o ponto de ônibus, que vale 500 km, ou seja, vai ser esse segmento aqui, ó, o segmento CP, que vem da minha casa até o ponto de ônibus, vai ser, ó, distância D, vai ser igual ao segmento CP, acrescido de um segmento PE, que é da minha parada de ônibus até a escola. Então, isso aqui vai ficar acrescido de PE, que é o meu outro segmento. Só que, como eu falei a vocês, não faz sentido somar, multiplicar, dividir, subtrair coisas em diferentes unidades de medidas. Para fazer essas operações, a gente precisa estar com todos os números com a mesma unidade de medida. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não quero tudo em metro, eu preciso transformar esses 5 quilômetros. Não é isso? Como é que eu vou transformar esses 5 quilômetros? Primeiro, vai para a tabelinha, se situa onde você está. Galera, eu estou aqui, ó, quilômetros. Preciso andar quantas casas? 1, 2, 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou indo deslocar a minha vírgula 3 vezes. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, 5,0, vou deslocar minha vírgula 3 vezes. O que é que isso aqui vai ficar, ó? 5,0, posso deslocar aqui minha vírgula 3 vezes? Deixa eu apresentar aqui. 5,0, vou deslocar minha vírgula 3 vezes. Andando 3 casas, eu vou ficar com 5.000, beleza? Ou então você pode multiplicar por 10 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Multiplicar por 10 3 vezes vai ficar, ó, 5 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Multiplica só os numerozinhos. 5 vezes 1, 5, vezes 1, 5, vezes 1, 5. Repete os zeros. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Beleza? Então isso aqui vai ficar igual a 5.000 metros. Beleza? Então vamos lá. Segmento CP é 5 km. Só que 5 km é a mesma coisa que 5.000 metros. Então, coloca aqui, ó, 5.000 metros. 5.000 metros, acrescidos de 100 metros, a gente vai ficar com 5.100 metros. Então, a distância que esses camaradas percorreram de sua casa até a escola é igual a 5.000 metros. Beleza? 5.100 metros, perdão. 5.100 metros. Beleza, galera? Então, essa distânciazinha D, exposta aqui, é igual a 5.100 metros. Beleza? Ah, professor, então essa daí é a unidade de medida aí de comprimento. Existe uma medida chamada de superfície. Essa medida de superfície, galera, ela já deixa de ser uma medida em linha reta, deixa de ser linear e passa a ter 2 dimensões. Ou seja, essas medidas geralmente expressam áreas. Como assim, professor, áreas? Áreas, de fato, áreas. Como, por exemplo, se você pegar uma figura, passar um plano sobre ela, as linhas delimitantes da figura vai determinar uma superfície plana, beleza? Quando você fizer isso, o que é que vai acontecer? Essas medidas de superfície, galera, vocês vão precisar utilizar elas, podem ter certeza na vida de vocês que vocês vão utilizar no Enem para transformar, quando a questão falar de área de azulejo, quando a questão falar área de retângulo, quando a questão falar área de sala, essas questões já são padrões do Enem e elas tratarão
absolutamente desses aspectos. Vai tratar destes aspectos. Então, o que é que a gente vai fazer? Vejam só, galera, se eu tenho aqui a minha tabelinha de transformação linear, se eu tenho uma medida de superfície, o que é que acontece? Eu vou elevar o quadrado, cada camaradazinho desse aqui, ó, eu vou elevar ao quadrado, elevei ao quadrado quilômetros, elevei ao quadrado hectômetros, elevei ao quadrado decâmetros e elevei ao quadrado ao metro, elevei ao quadrado aqui, ó, decímetros, os centímetros e os milímetros, beleza? Como eu fiz isso, eu também tenho que elevar a minha constante de multiplicação. Se antes eu tinha uma constante 10, eu tenho que elevar esse 10 ao quadrado. Se antes eu multiplicava ou dividia por 10, agora em medidas de superfície, como eu elevei as minhas medidas, eu tenho que elevar ao quadrado também as minhas constantes de multiplicações. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vê só, vem contigo, vem. Olha só, aqui não tem 10? Eleva 10 ao quadrado, vê o que acontece. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 100. Então, significa dizer que quando eu quero deslocar para a esquerda ou para a direita, eu multiplico agora por 100 e não por 10. Olha só. Para ir eu multiplico por 100, então, ó, se eu quero 20 metros quadrados para decímetros quadrados, por 100. Se eu quero 20 decímetros quadrados para centímetros quadrados, por 100. Se eu quero 20 centímetros quadrados para milímetros quadrados, por 100. Se eu quero voltar, se eu estava dividindo antes por 10, eu divido por 100 tranquilamente. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? De metros quadrados para decímetros quadrados, divisão por 100. De hectômetros quadrados para quilômetros quadrados, divisão por 100. Beleza? Então, para ir, multiplico por 100, para voltar, divido por 100. Como é que vai ficar isso aí, professor? Vê só, transforme 2 metros quadrados em centímetros quadrados. Como é que a gente vai fazer isso aí, professor? Vamos lá, hein? Então, como é que a gente vai fazer isso aí, professor? Vejam só, se eu tenho 2 metros quadrados, vai valer a mesma definição que eu falei antes para vocês. O mesmo algoritmo vai valer. Ou seja, você vai olhar, situar-se e começar a efetuar os cálculos. Como é que você vai fazer? Estou aqui em metros quadrados. Me situei, professor. Agora você vai olhar onde você quer chegar. Você quer chegar em centímetros quadrados. Não é isso? Então o que você vai fazer? Olha só, estou aqui em metros quadrados, quero vir para centímetros quadrados. Eu tenho que andar quantas casas? 2. Uma para chegar em decímetros quadrados e uma para chegar em centímetros quadrados. Então, como é que eu vou fazer isso aí, professor? Se cada casa eu tenho que multiplicar por 100, o que é que eu vou fazer? Se eu tenho 2 casas, eu vou multiplicar por 100 2 vezes. Como é que vai ficar? Olha só, 2 metros quadrados para transformar em centímetros quadrados, o que é que eu vou fazer? Multiplicar por 100 2 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 100 vezes 100. Gente, para multiplicar, sempre que você estiver multiplicando por 10 ou múltiplos de 10, é só deslocar essa casinha daí da vírgula, ou então, você fazer a multiplicação aqui, ó, só no começo, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Repete os zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, isso aqui é 20.000 centímetros quadrados. Beleza? Vem comigo, vamos ver outra transformação. Transforme 1 quilômetro quadrado em metro quadrado. Galera, primeiro se situar. Estou aqui em quilômetro quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 1 km quadrado. Eu quero vir para metros quadrados. Galera, me situei, vou olhar onde eu quero chegar. Quero andar 1, 2, 3 casas. Não é isso? Se eu quero andar 3 casas, eu multiplico por 100 3 vezes. Quando eu multiplicar por 100 3 vezes, eu vou ter o seguinte, ó. 1 que multiplica 100, que multiplica 100, que multiplica 100. Multiplico só os números da frente, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. E agora, repete os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Agora, grupo de 3 em 3. 3, 3. E a gente vai ter 1 milhão de metros quadrados. Beleza? 1 milhão de metros quadrados. Aí agora, o que é que a gente pode fazer? Galera, a gente pode transformar voltando também. Por exemplo, transforme 4 metros quadrados para decâmetros quadrados. Olha só, vamos me situar. 4 metros quadrados para decâmetros quadrados. Como é que eu vou fazer isso? Vou me situar. Estou aqui em metros quadrados. Eu preciso voltar. Voltar quantas casas? Uma. Se eu preciso voltar apenas uma casa, eu vou pegar esse número e dividir por 100 quantas vezes? Uma.
Quando eu dividir por 100, o que acontece com essa minha vírgula aqui? Essa vírgula aqui, ela faz o quê? Ela volta, não é? Volta a quantas casas? 2. Volta a quantidade de zeros que tem aqui embaixo. Então, a gente vai ficar com 0,04 decâmetros quadrados. Beleza, galera? Então, a gente pode transformar também 100 centímetros quadrados para metros quadrados. Como é que vai ficar isso aí? Transformando 100 centímetros quadrados para metros quadrados, teremos o seguinte, ó, vê só, 100 centímetros quadrados para metros quadrados. Gente, eu estou aqui, ó, centímetros quadrados. Quero chegar em metros quadrados. Tenho que dividir por 100 quantas vezes? 1, 2. Então, eu vou pegar aqui meu 100 e vou dividir por 100 duas vezes, ó. 1, 2. Posso cortar aqui, ó, vai ficar 1 sobre 100. 1 sobre 100 volta a minha casa duas vezes. Então, vai ficar 0,01. Beleza? Metros quadrados. Beleza, galera? Então, agora, só para finalizar a aulinha de hoje e vocês poderem sentir aquele drama, vê só essa questãozinha aqui do Enem. Vê só, uma questão aí que a gente costuma dizer. Lembra que na primeira aula, quando eu estava conversando com o professor Matheus, a gente falou de um negócio chamado TRI, a teoria de resposta ao item? Lembram? Então, essa questão aqui, ela é clássica do TRI. Ou seja, se você consegue acertar essa questão e acertar as outras fáceis, com certeza sua nota vai disparar. Então, vejam comigo. Olha só o que ele diz assim, ó. A questão ela diz assim pra gente. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Olha só, aqui a gente tem a primeira medida, A igual a 2.300 milímetros, e a segunda medida a gente tem B igual a 160 centímetros. Ele quer que a gente transforme essas medidas para metros, não é isso? Transformando essas medidas para metros, o que é que a gente vai ter? Primeiro a gente vai se situar. A gente tem 2.300 milímetros. E a gente também tem ali 160 centímetros. Notem o seguinte, eu estou em milímetros e estou em centímetros. Quero chegar em metros. O que é que eu vou fazer? Divide a primeira aqui, ó. Vamos lá. Eu estou em milímetros, medida linear, não é isso? Se é medida linear, não é necessário a gente utilizar essa tabela de transformação de superfície. Se é linear, a gente vai utilizar essa outra tabelinha aqui, ó. Vejam. Se eu estou ali em milímetros, e preciso chegar em metros, eu tenho que dividir por 10 quantas vezes? 1, 2, 3. Se eu vou dividir 3 vezes, o que é que você vai fazer? Vem comigo. Olha só, você vai vir para cá, em 2.300, e você vai fazer o seguinte, ó. 2.300 dividido por 10 3 vezes. 1, 2, 3. Cancela. Vírgula volta uma casa, 2,3 metros. Olha as alternativas. Dessa questão. A única que tem 2,3 metros é a letra B. Você já pode marcar e correr para o abraço, porque você acertou a questão. Você não precisa fazer a outra. Você não precisa. Você já fez uma. Só tem ela que tem 2,3. Então, ela é a resposta. Beleza? Então, mas se você quisesse fazer, eu quero que você ia fazer mesmo. Olha só, eu não estou aqui em 60 centímetros. Centímetros, para chegar em metros, eu divido por 10 duas vezes. Não é isso? Se você vai dividir por 10 duas vezes, você vai ficar ó, com 1,60 dividido por 10 duas vezes. Esse 0 vai embora com esse. 16 dividido por 10, volta uma casa aqui, vai ficar 1,6 metros. Ou seja, letra B de bora aprovar. Beleza? Então, galera, um beijo aí para vocês. Espero que todos tenham compreendido e até a próxima aula. Muito obrigado. Valeu!